El apóstolo Pablo dijo que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, si não há um novo nascimento, não haverá transformação de vida. A velha criatura continuará dominando. Então, o novo nascimento, ele basicamente é uma nova vida. Novo comportamento, novas ideias, novas decisões, novos objetivos, novas metas, ok? E quando eu não tenho isso, possivelmente é porque não houve ele novo nascimento. Então, quem nasce de novo, deixa a vida velha, costumes, hábitos, pensamentos e tem uma nova vida, novos planos, novas metas, novos objetivos, uma nova maneira de ser. Se nada cambiou em seu coração, se deve a que algo está mal. O que é cambiar nele coração? Cambiar o que te motiva. Você pode basar-se em cambiar em seu coração no que você anseia, no que você deseja, no que você antoja, no que você quer, quais são suas metas, objetivos, planos. Se não há um câmbio em metas, objetivos, planos, desejos, no que ele te antoja, então não houve um câmbio em seu coração. E se não houve um câmbio em seu coração, algo mal está. E que é o que está mal? A pessoa, todavia, não aceitou a Jesus como Salvador de sua vida, porque é impossível crer e aceitar o Senhor Jesus como Salvador de minha vida e eu, presta atenção, e isso não reflejar em mim um câmbio de coração. Ou seja, como que eu vou crer em Jesus que morreu por mim, que me chama a segui-lo, que me chama na nova vida e não vou cambiar meus planos, não vou cambiar meus sonhos, não vou cambiar minhas metas, não vou cambiar meus objetivos, não vou cambiar meus desejos, meus antojos. É impossível, ok? Jesus disse que para que alguém lo siga é necessário renunciar a todo e tomar sua cruz diariamente. Isso implica em uma decisão por la fé, ok? Isso implica uma decisão por la fé. O que significa isso? Que você não vai sentir nada, que você não vai ver nada, que você não vai ter ganas, muitas das vezes você não vai ter ganas, pero porque você escutou, você creyó, você lo vai seguir, você lo vai ser. Então, é uma questão muito mais de decisão de lo que de sentir. O que quero dizer com isso? Caramba, eu não sinto muitas ganas de orar, não sinto muitas ganas de fazer muitas coisas aún que tenho que fazer, pero eu decido fazer. Eu aún sinto ganas de estar com meus amigos do passado, pero eu decido não estar porque sei que vou a pecar. Sabe? Caramba, aún me gusta muito assistir séries que têm cenas feias, cenas pornográficas ou implícitas. Não, quando eu falo pornográficas não é apenas sexo explícito. Eu abro de cenas que tem muita coisa. A maioria das séries e tudo tem isso. Não, já me gusta a série, me gusta essas coisas, mas eu decido não ver, porque eu sei que isso não vai ser bem para minha mente. Então, todos esses detalhes, muito importante você entender que seguir a Jesus diariamente implica decisões conscientes, muito mais que sentir. Eu sinto que vou seguir a Jesus hoje dia e vou deixar de fazer isso. Não se trata. Se trata de pensar, tenho duas opções e quero esta, porque é esta que agrada a Deus. É decisão. Eu tenho que assumir o controle de minhas decisões. E não simplesmente sentir, vou para allá, vou para cá, vou para allá. Não, não, não. Eu decido e ponto final. Ok? Tá claro? La igreja cristiana está cimentada em ele novo nascimento, em ele del água e del espírito. O que é estar cimentada aqui? Isso não pode cambiar, é a base. Isso não cambia, não cambia mesmo. Não podemos anular o nascimento del água através do bautismo e o nascimento do espírito. O nascimento del água significa resolver seu passado, deixar todo seu passado. O nascimento do espírito significa resolver ou solucionar seu futuro, determinar como será meu futuro. Então, esses dois são a base para qualquer cristiano. Para ter o novo nascimento, esté onde esté, a pessoa deve invocar-lo ao Senhor Jesus com todo o coração. Certamente o Espírito Santo actuará transformando-lo em uma nova criatura. Você só logra, presta atenção, você só logra invocar ao Senhor Jesus com todo o seu coração quando você consegue perceber que você está perdido. Entendes? É similar a uma pessoa que clama por ajuda quando está cerca da morte. Quando uma pessoa está cerca da morte, aquele grito, aquele desejo de
ajuda. Imagina uma pessoa se ahogando. Uma pessoa ahogando e ela tem a oportunidade de gritar, ela vai gritar com tão plenos pulmões, porque sua vida depende disso. É este invocar ao Senhor Jesus que provoca ele novo nascimento. É quando você mirou seus pecados. É quando você descobriu seus pecados. É quando lhe foi revelado seus pecados. Você habla, caramba, estou perdido, estou condenado. Que foi? Me deu, caramba, estou perdido, estou condenado, vou ao inferno. Que hago? Que hago? Este grito desesperado por socorro. Meu Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso de perdão, eu preciso encontrar uma resposta. Este grito, e isso de invocar, é o que acontece, possibilita que o Espírito Santo chega e te apresenta a Jesus. Não informação, é Jesus de verdade, ele é Jesus Deus. Você já tem informações, mas não servia de nada. Pero agora, neste grito, neste momento que você invoca, é onde lhe é apresentado ele Senhor Jesus de verdade. Aí, este grito, este desejo, é o que te provoca nascer de novo. Porque Jesus, ele te abraça, ele te aceita, ele te perdona, ele te lava, ele te limpia e te faz uma nova pessoa. A tarefa da igreja é predicar o evangelho, o que estou fazendo com vocês agora. E do Espírito é concebir hijos para Deus, como seu Hijo Jesus. E a tarefa de um é crer. Ou seja, eu venho e predico todo basado aqui, com base na Bíblia, nada fora disso aqui. Essa é minha responsabilidade, da igreja. Eu anuncio, eu explico, tudo isso é minha parte. A parte suja é crer em lo que prediquei. E quando não crê, isso reflete em seu comportamento. Ele crer sempre vai refletir em um comportamento. E quando isso reflete em seu comportamento, vem o Espírito Santo e te faz nascer de Deus. Então, se eu hablo sobre o pecado, eu hablo sobre a condenação, eu hablo sobre Jesus, e você crê em la condenação, em ele pecado, e principalmente em Jesus, quando você crê, isso reflete em você um desespero. Isso reflete em você um medo, um desespero. Uma preocupação, uma tristeza tremenda. Por quê? Porque você creu em me predica, você percebeu, eu estou condenado. Já foi, acabou, estou condenado, estou perdido. Quando eu predico e você chega neste ápice de perceber que está condenado, então você creu, porque isso é reflexo de sua crença. Esta percepção de condenação, esta percepção de que não há nada que eu possa fazer, já foi. É um reflexo de la crença em la prédica. E de aí, essa crença reflexo na prédica, faz com que faz com que o Espírito Santo te traga Jesus, te dando a solução. Ok? E aí você nasce de Deus. Isso pode acontecer agora, aí onde você está, em qualquer lugar, não necessariamente na igreja, não necessariamente em uma reunião. Isso pode acontecer depois de um grande pecado, ou como pode acontecer depois de um largo tempo se pecar. Isso não tem momento para acontecer. Creio, percebo que estou condenado, logo, o Senhor Jesus me é apresentado através do Espírito Santo. A concepção de los hijos de Deus se dá quando uma pessoa tem consciência de seu pecado, se sente perdida e busca o Senhor e Salvador Jesus, sua salvação. Mira que fantástico, mira que resume. A concepção de los hijos de Deus se dá quando uma pessoa tem consciência de seu pecado, se sente perdida e busca em ele Senhor e Salvador Jesus, sua salvação. Isso é magnífico. Está aí o resumo de lo que é nascer de Deus. O Hijo de Deus tem que ter a natureza de seu Padre. Caso contrário, jamais poderá considerar-se Hijo de Deus. Ou seja, há que ter um novo coração, nova mente e nova vida. Significa dizer que logo depois deste novo nascimento, eu recebo o ADN de Deus. E que significa isso? Que esse ADN vai começar a produzir resultados de nova mente, novo coração, nova vida. Às vezes, há coisas que são de imediato, como abandono do pecado. Mas há outras coisas, como hábitos, que você começa a cambiar. Uma coisa é certa, depois que eu nasci de novo, o cambio é constante hasta o último dia de sua vida. O que não pode acontecer é uno dizer que nasceu de novo e parar, estancar-se
parar de avançar espiritualmente. É como, por exemplo, nasceu um ninho, ok? Tu vê papá, la mamá, tu viram aí a intimidade, nasceu ele ninho. Ele ninho vai e cresceu. Cresceu os cabelos, cresceu as unhas, começou a dar seus primeiros passos e daí parou de crescer. É possível isso? Não é possível isso. A não ser que eu não tenha uma enfermidade muito rara, pero não levamos ao caso agora, pero todo ninho, por natureza humana, ele vai crescer até a fase adulta. Exatamente é o que acontece com cada um de nós outros. O crescimento tem que ser constante e dia tras dia. Por isso que um grande reflejo do novo nascimento é: você ha avançado na última semana, no último mês? Você é uma pessoa diferente? Você é a mesma espiritualmente hablando que mês passado, 6 meses atrás, um ano atrás? Haga uma avaliação espiritualmente hablando, sua madureza espiritual. Houve avanço ou não houve avanço? Houve desenvolvimento do fruto do Espírito Santo ou não houve desenvolvimento? Tudo isso pode revelar se você nasceu ou não do Espírito de Deus. Quando a pessoa vai à igreja e reconhece a Jesus como único e salvador de sua vida, imediatamente é salva. Lo difícil é manter essa salvação, pois, aunque esteja sucedendo em aquele instante, é necessário permanecer com aquela mesma fé por el resto da vida. Então, gente, eu posso aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, pero eu tenho que a partir de aí permanecer. E são decisões, coisas muito importantes que tenho que fazer também. Ou seja, não se trata apenas de um papel do Espírito Santo. Eu tenho que começar a decidir por isso todos os dias de minha vida, como mencionado anteriormente. Isso não é fácil, pois as circunstâncias da vida tendem a hacer que as pessoas desistam a la mitad do caminho. Então, não vai ser fácil, é uma luta. Por isso que Jesus ele falou assim, ó, aquele que quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Então, não vai ser fácil. Gente, quando que negar a lo que quero, a lo que desejo, a lo que me antoja, é fácil. Por isso que sempre hablamos que a melhor maneira de você avançar espiritualmente é aprender a voluntariamente sacrificar algo que lhe gusta, sua vontade, para agradar a Deus. Quando você começa a fazer isso constantemente, você vai avançar como nunca. Por quê? Porque eu aprendo a negar a mim mesmo. E isso é muito necessário dentro da rotina de um cristiano, negar-se a si mesmo. O reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador não significa necessariamente o novo nascimento. A diferença entre a salvação recebida em um determinado momento da vida e o novo nascimento, também chamado de regeneração, é brutal. Ok? O que eu quero dizer com isso? Se você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. E se você morre, você está salvo, como aconteceu com o ladrão na cruz. Pero permanecer salvo vai a requerer de você um novo nascimento. É aquele avanço que eu hablo com vocês que há que ter constantemente. Então, você tem que entender isso, gente. Há que entender. Ser salvo não é um momento apenas, é um modo de vida. Eu não sou salvo, eu estou salvo. Eu me mantenho salvo. Eu não sou salvo e já estou salvo. Não. Eu sou salvo e mantenho-me salvo. A salvação não é um momento, não é apenas uma decisão, é um modo de vida. E se sua consciência agora já testifica de que o modo que você vive é uma pessoa salva, vá adelante. Agora, se sua consciência testifica que o modo de vida que você leva não é uma pessoa salva, arrepende-se de seus pecados, com atitudes, com decisões. Confesse a eles e não volva a cometê-los. E seguramente você terá por parte de Deus ele apoio através do Espírito Santo, está bem?